Bom, meu nome é Rodrigo Sanches Galeazzi, mas todo mundo me conhece por Rodrigo Koala ou só Koala. Eu tenho 45 anos, trabalho na banda Reitinho como vocalista, compositor e guitarrista há quase 25 anos e sou compositor também. Hoje trabalho num estúdio grande aqui de São Paulo, fazendo composições para outros artistas no estúdio Midas. Cara, meu pai era uma pessoa que gostava muito de música, então desde pequeno tinham muitos discos em casa dos Beatles, que acho que a banda que meu pai mais gostava era os Beatles. E eu aprendi a gostar de rock e de música ouvindo os Beatles em casa, bem criança, assim. Então era uma coisa de domingo de manhã, que era o dia que meu pai ouvia música, ele botar os discos dele e eu e minhas irmãs ficar brincando de dublar ou de dançar. Isso eu lembro assim, deve ter sido por volta de 6, 7 anos de idade. Os primeiros contatos com uma música que não fosse pop, sei lá, totalmente infantil, algo do tipo. Então acho que os Beatles, tinha alguma coisa de nacional também, tipo Renato e seus Blue Caps e The Jet Blacks. As coisas que meu pai gostava, assim, e muito Roberto Carlos, que aí também tinha os lances da minha mãe. A minha mãe gostava muito de Roberto Carlos e Julio Iglesias. E eu acho que eu peguei um pouco de tudo isso na veia, inclusive até do Julio Iglesias, assim, do jeito de escrever e etc. Tal. Eu tenho uma lembrança muito vívida de todos esses dias ouvindo esses discos, assim. Depois veio coisas tipo Kiss, o Bon Jovi, isso bem antes de punk, assim, sabe? Tipo, em 87, sei lá, 88, eu já tinha escutado uns discos de break, de hip hop, de rap, e aí conheci também Michael Jackson, outras coisas. Até que um dia caiu na mão, tipo, aquele famoso bolachão do Dead Kennedys, o Fresh Fruit for Rotten Vegetables, o brancão. E eu já andava de skate nessa época, eu tinha uns 12, 13 anos. E aquilo já mudou minha cabeça, já fez eu começar a procurar punk rock, mas não existia internet e tal, então tudo mais difícil. Sorte que eu tinha um amigo mais velho que era mega fã de punk rock, então o cara tinha uma discografia tipo de Shank 69, Sex Pistols, Ramones, todas essas coisas mais clássicas do punk, Angelic Camp Start e tal. E ele me colocou pra ouvir todas essas paradas. E aí eu comecei a me interessar por punk, hardcore e depois por outros estilos também. Mas basicamente foi ali, com uns 13 anos pra valer mesmo, foi onde tudo pegou fogo. Então tocar também foi nessa época. Com uns 13 anos eu tinha uma guitarra que eu já tinha comprado, mas eu não sabia tocar. Um dia meu pai estava fazendo compra no Macro, que é uma rede de hipermercados, e lá vendia guitarra da Giannini na época. E tá ligado, né, meu moleque tava com o pai no mercado, eu tinha que sair de lá com alguma coisa. Quando era criança era tipo, eu queria um brinquedo, alguma coisa. Nesse dia eu vi a guitarra pendurada e falei, meu, eu quero uma guitarra. Enchi o saco pra caraca, eu tenho até hoje, eu não tenho mais a guitarra, mas eu tenho a nota fiscal da guitarra até hoje. E eu comprei essa guitarra e fui querer começar a aprender. Só que a guitarra era muito dura, muita dificuldade pra tocar, aí eu comecei a aprender com violão. Só que aí era aquele método tipo violão clássico, de querer ensinar solfejo, né, ler partitura, etc. Tal, não deu muito certo comigo não. Eu acabei indo fazer um curso sem teoria, assim, um curso prático de violão lá na Moca, tal, com o Elmer, que é um cara bem roqueiro, assim. O cara parecia o Brian May, o guitarrista do Queen. E aí eu levava umas músicas pro cara que eu queria aprender. E o cara devia rir, né? Porque os alunos dele levavam as músicas do Rush, de umas bandas tipo Led Zeppelin, sei lá, Van Halen. Eu levava as músicas tipo do Ramones. E o cara tipo falava, pô, essa música é muito fácil, né, mano? Mas ele me ensinava, e foi importante nisso. E depois também eu tive vontade de aprender coisas um pouco mais difíceis de tocar. Porque eu nunca fui um cara da virtuose de tentar tocar coisas muito difíceis. Eu sempre gostei das coisas simples
feitas de uma maneira legal, assim. Dei mais importância pro sentimento de que cada nota era tocada do que pra técnica ou pra velocidade. Eu acho que pra mim a grande paixão na música começou nesse lance de sentir, sabe? Que eu fui deixando aqueles artistas que eu gostava, que eu cheguei a gostar muito, e até gosto, de guitarristas mais virtuosos. Mas eu fui deixando de gostar deles para ir gostando dos guitarristas que eram mais toscos, mas que tocavam uma coisa que falava mais pra mim. Eu acho que foi ali que eu achei, tipo, o som que eu fazia. Eu comecei a gravar minhas próprias demos em casa, e isso me transformou num músico, porque eu não tinha um amigo para tocar numa banda, então eu tinha que gravar uma base e gravar uma fita da base para uma outra fita solando, tentando aprender onde que eram as escalas, e nisso eu aprendi muita coisa, e comecei a escrever letra também já nessa época, com 13, 14 anos. E daí chegou até hoje. Pô, minha primeira banda, cara, eu acho que foi uma banda que chamava Soldados Rebeldes, que a gente tocou na escola, tipo na quinta série, assim, quinta ou sexta série, e tocava Plebe Hood, sei lá, Cocaine, umas músicas assim, sabe? Não tinha música própria. Primeira banda de música própria era o Buteí, que era com meu amigo, esse amigo dos discos punk, o Ricardo, o palhaço. E ele cantava no inglês macarrônico, umas letras que não existia. Eu não sabia nada de inglês na época, achava que ele cantava inglês pra caralho. Depois, de um tempo que eu aprendi inglês, eu falei, porra, meu, o inglês dele é tudo inventado, né? Mas é legal. E ali a gente tocava punk rock pra valer, mas era tipo tosco pra cacete, mal tocado. E logo na sequência, eu lembro que ali em 91, 90, já começou, não, antes, 88 ou 89, começou a pintar um lance de grunge, tava muito em alta esse lance. De Nirvana, Mudhoney, Seaweed, umas bandas que não eram nem punk, nem hardcore, mas eram legais pra caralho. E eu comecei a me interessar muito por esse tipo de som também. E aí eu montei uma outra banda depois do Take que chamava Burn. Essa banda tinha uma amiga minha que tocava baixo, a Int, que hoje ela é mais focada com música instrumental, tal, trabalha com umas bandas de música instrumental. E tinha um amigo meu na bateria, o Andrezinho, que hoje dá aula de bateria. Mas que é uma galera que também não seguiu assim no rock. Essa foi a primeira banda que pra valer mesmo, o Burn, que já tinha umas composições mesmo próprias. Aí o Burn acabou, sei lá por quê, por causa de algum desentendimento na época. Não sei, é muito. Eu já esqueci muita coisa do que aconteceu. E aí um dia um amigo meu me chamou pra tocar numa banda que o cunhado dele estava montando junto com o Japinha, que o Japinha era o Ricardo, ninguém conhecia o Japinha. E eu estava fazendo colegial, lá na São Judas Tadeu, e esse meu amigo Boris, que até tocou no Reitinho um tempo, falou, ó, meu cunhado tá montando uma banda, tal, eles fazem uns covers, tal, ele me viu com a camisa do Nirvana, falou, ó, eles gostam de Nirvana também, que você toca? Eu falei, eu toco guitarra. Ah, mas eles precisam de baixista. Aí eu falei, tá bom, eu toco baixo, se for o caso, eu queria uma banda de qualquer jeito. Aí fui lá pra tocar baixo, mas não tinha baixo. Mas nessa época tinha umas casas de som, de fita, de disco, que vendiam uns instrumentos pendurados, uns tonantes. Então lá na Praça do Belém, tinha uma dessas casas de fita, de vinil, sei lá, e tinha um baixo tonante lá, assim, eu falei, meu, vamos comprar esse baixo tonante aí que eu toco, porque eu não tinha baixo, né? E até o vocalista na época, o Marcelo, que era o meu amigo que é Japão, o apelido dele, ficou Japão porque tinha o Japinha e o Japão. Então no dia que eu cheguei lá, eu olhei um japonês grande e um pequeno, falei, você é o Japão, você é o Japinha. Então o apelido do Japinha fui eu que dei também. E compramos esse baixo parcelado, sei lá o que fez. Ele era o único cara que tinha grana. E eu comecei a tocar baixo. Não era Reitinho ainda, chamava Siknan a banda. Que é tipo Freira Doente. Esse nome era uma merda, obviamente. Mas a gente começou a fazer música própria ali. Aí teve um desentendimento do guitarra com o vocalista. O vocalista acabou saindo da banda por briga, assim, de ideal, tipo de som que queria fazer. E eu nunca tinha tido a vontade de cantar, porque até então eu tinha cantado em outras bandas, mas eu queria agora só tocar guitarra mesmo. E aí o cara falou, pô, canta, eu canto algumas, você canta outras.
E eu falei, mas só que eu não quero tocar baixo. Ele falou, eu toco baixo. E aí eu comecei a tocar guitarra, que era o que eu queria. E aí começou o Reitinho, e aí a gente falou, precisamos de um nome legal. Eu fiquei pensando no nome um tempo, e eu tinha esse negócio de hate na cabeça, teen, ódio adolescente. Eu não queria fazer hate, teen, e nem teen hate. Eu falei, vou inventar uma palavra onde as duas sílabas são em comum, o T e o E, e falei, Reitinho. Cheguei lá, todo mundo gostou, a gente também tinha 19, 20 anos, a gente gostava de qualquer porra. E aí estamos até hoje. O Reitinho foi formado em 1994, no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo, por mim, pelo Ricardo de Roberto, também conhecido como Japinha, o Cezinha Santisteban e o Marcelo, que é o Japão, meu amigo que hoje mora nos Estados Unidos, trabalha em banco e tal, não tem mais nada a ver com rock, mas a gente montou o Reitinho com essa formação. Ou seja, eu nem era vocalista do Reitinho ainda, mas logo virei. Então, eu virei vocalista porque os caras brigaram, meu, porque eu não queria cantar. Se os caras não tivessem brigado, eu acho que a banda nem ia ter sobrevivido, na real. Porque depois que eu virei vocalista, assim, que eu senti mais o peso de... Pô, eu tinha que escrever as músicas, as melodias e tal. E aí eu comecei a me entregar bastante nisso. E isso dava trabalho pra cacete. Pô, tudo dava muito trabalho nos anos 90. Gravar um disco era muito caro. Gravar uma demo já era caro. A gente não tinha como vender show e ganhar nenhum real. Muitas vezes a gente tocava de graça fora de São Paulo, pagava pra ir e não tinha dinheiro pra voltar. Então, assim, era uma coisa completamente diferente do que a cena hoje. Não existiam lugares pra tocar, não existiam equipamentos pra tocar, não existia internet pra você entrar em contato com alguém pra marcar um show, não existia WhatsApp, não existia celular. Tenta imaginar esse mundo, você que tem banda e que tá reclamando hoje que tá difícil, tenta ver como que era antes. Acho que o CD mais marcante do Reitinho pra mim foi o Their Life, porque era um CD muito passional, feito numa época que a gente estava passando por muitos problemas internos na banda, e isso levou a gente a escrever letras que destoavam do que a gente já tinha feito até o momento, e melodias e músicas que eram bem diferentes assim para a época. A gente não tinha tido acesso ainda com o que era o emo que todo mundo falava, e já estava rolando nos Estados Unidos. Pô, era difícil chegar a essas coisas aqui. Tipo, a gente conhecia muito pouca coisa através de discos importados, mas a gente não sabia o que era emocore, quais bandas eram emo. Então a gente meio que começou a fazer emocore sem saber como era emocore, a gente não tinha uma referência. O emocore é assim, legal, vamos fazer mais ou menos igual. A gente tinha acesso a algumas coisas que a gente achava que era emo, tipo, a gente achava que até o Weezer era emo, porque o Weezer era uma guitar band que tinha umas músicas meio tristes, a gente achava que era emo, a gente tocava o Weezer, mas a gente não tinha ainda tido acesso às coisas tipo Mineral. Talvez assim, o Sunny Day Real Estate a gente já conhecia, porque eles vieram nessa onda meio do grunge, junto com as bandas da Sub Pop e tal. A gente acabou tendo acesso a algumas coisas assim que foram consideradas mais emo. Mas a gente acabou nesse disco criando um emo sem querer. Tipo, pra gente, já tinha uma coisa que a gente já tinha ouvido falar de emocore no Brasil, que era o Dance of Days. Mas a gente fazia uma coisa diferente ainda do que o Dance of Days. O Dance of Days era mais hardcore e tal, e flertava com essa lance do emo. A gente fazia uma coisa meio guitar band, sei lá, eu achava que a gente era tipo mais pop punk flertando com emo nessa época, sabe? Mas no Their Life a gente fez uma coisa bem diferente. E é um disco que me marcou muito e marca muita gente até hoje. Pra muita gente é o melhor disco da gente até hoje. Um disco emblemático, assim. E eu não lembro nem direito como foi gravado, onde foi, pra você ter ideia do meu nível de... Meu HD apagou, sabe? Eu tive uns problemas de HD aí. Mas eu lembro que foi um disco que... com o Fernando, no Rocha. No Rocha. Pô, o Rocha ainda era um estúdio relativamente novo também. E a gente fez com o Fernandinho lá. O Fernandinho não tocava ainda na banda. Ele acabou entrando depois que a gente gravou esse disco. Ele chegou a tocar com a gente um tempo, nessa época, mas ele não gravou no disco. Quem gravou no disco um vocal foi a Lê do Pinaps, que
que é a esposa do Farofa, do Garage Fuzz, e eu sempre fui muito fã do Pinaps, então eu pedi pra ela, grava um vocal com a gente e tal. Ela, claro, topo. Puta, então pra gente foi assim, mais um motivo pra esse disco ser especial. E o outro foi de o Fê ter produzido o disco lá no El Rocha, que é um estúdio que a gente tem amizade com todos, tanto os filhos quanto os pais. O Maurício Takara, que é o irmão dele, já tocou também no Reitinho, substituindo o Boris, substituindo outras pessoas, até o Japinha na bateria, ele já fez bateria em shows que o Japinha não pôde ir. A gente chamava ele de Quinto Elemento, justamente por isso que ele conseguia quebrar o galho de um dia pro outro, tirar o disco inteiro e ir lá e tocar. E foi isso. O disco mais emblemático acho que é o Dear Life mesmo. Então, o show marcante tem alguns que eu lembro bem. Tem um show no Sub Jazz que rolou, sei lá, 99, 2000, por aí. Que foi um show muito legal, muito cheio. Ali na Fricaneca, um buraco assim, mas onde o underground estava muito forte. E esse lance do emo true mesmo, assim. Pô, eu tô falando isso daí em 2000, é tipo bem antes de toda essa merda de Simple Plan e de todas essas porra aparecer no mundo, assim, sabe? Tipo, a galera pride mesmo do bagulho. Então era, puta, uns shows, umas catarses, assim, sabe? Era caótico, era uma coisa visceral mesmo. Era legal pra cacete essa época. E teve shows também muito bons no Hangar, sempre. Os de Natal, sempre foram shows que a gente tocava os discos em inglês. Justamente depois que a gente parou de cantar em inglês e passou a tocar português, tocar em inglês era uma coisa especial. Então a gente usava os shows de Natal para poder fazer esses set lists em inglês. E a gente fez 18 shows de Natal no Hangar. Ou seja, a gente fez shows de Natal todos os anos no Hangar. Então pra gente era uma tradição tocar no Hangar do show de Natal. Mas tiveram shows muito legais. Eu toquei no Mineirão com o Reitinho, no estádio do Mineirão, num mega festival de rádio. Tudo bem, a gente teve uma passagem rápida por rádios, pelo mainstream, mas naquela época chegou a ficar um pouco forte. A gente foi convidado para tocar nesse festival, junto de bandas tipo, sei lá, Skank, Pitty, CPM 22, que na época também tava bombado. A gente era uns nada ali, mas a sensação de tocar num puto equipamento, por uma galera, assim, foi bem único, assim, né? Uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Acho que marca tanto quanto tocar um bom show no underground, fazer um bom show num lugar gigante marca. Eu lembro que a gente tocou em todas as maiores casas de São Paulo da época, tipo Via Funchal, Credit Car Hall, a gente tocou em todos esses lugares, então eu só tinha ido ver show nesses lugares. Nunca tinha imaginado subir num palco desses lugares, até porque a gente só tinha tocado em buraco a vida inteira. Então acho que todos esses shows foram muito especiais. Esses shows da nossa passagem pelo mainstream e também os shows tipo mais caóticos do Hangar e do Sub Jazz e tal. Então, a gente cantou durante 10 anos em inglês. Realmente a sonoridade das músicas que a gente fazia e faz, eu acho que elas soam melhor em inglês. De verdade, eu acho que melodicamente o inglês é muito mais legal pro rock. Só que eu fui ficando viciado numa coisa que é de escrever uma mensagem e saber que a pessoa está entendendo essa mensagem. Quando eu cantava em inglês, muita gente eu via as pessoas balbuciando as letras na frente do show e eu sabia que muita coisa elas não estavam entendendo e também tinha dúvida se eu estava escrevendo certo, porque eu também não era um cara fluente em inglês. Mas em português eu tinha certeza que eles estavam entendendo. E isso me deixava muito consciente de que a mensagem estava sendo passada, entendida e retornada para mim de alguma forma, seja por algum comentário de alguém falando, eu me identifiquei com aquela letra por causa disso. E isso começou a criar um monstro dentro de mim que começou a gostar disso, de gostar de saber que conseguia chegar na vida das pessoas e fazer parte dessa vida. E comecei a escrever em português, até por conta do CPM, porque eu acho que a primeira música que eu escrevi em português na minha vida, eu tenho quase certeza que eu não vou estar falando nada errado, foi Não Sei Viver Sem Ter Você, do CPM 22,
E que foi um puta sucesso. Então, assim, como foi um puta sucesso também, e eu ganhei dinheiro também com essa música, sabe? Não foi uma coisa que foi um sucesso e eu não ganhei dinheiro. Eu ganhei dinheiro com essa música, uma coisa que eu nunca tinha ganhado na vida com um show. Só tinha pagado pra tocar a vida inteira. Aí eu fiz uma música em português que eu ganhei dinheiro. E eu vi as pessoas cantando e se entregando para aquela letra. Aí eu fiz algumas outras que foram muito bem, tipo Um Minuto pro Fim do Mundo, Irreversível, outras músicas do CPM que foram muito bem. E isso fez com que eu pensasse, poxa, dá para passar uma mensagem, que eu queria passar. Eu queria falar de coisas que as pessoas pudessem entender. E eu me sentia frustrado de inglês não conseguir. Adorava e adoro a melodia do inglês, tal, mas para passar a mensagem, a minha saída foi escrever em português. E quando eu comecei a ter o feedback, é lógico, no começo foi difícil, porque a galera que era fã começou a tacar pedra e falar, não gosto mais, porque agora é em português. Mas isso depois foi revertendo e hoje existe essa galera que respeita muito por causa das letras, por causa do conteúdo temático das músicas. E eu acho que eu cheguei onde eu queria, assim, que é criar um nível de padrão de letra pro Reitinho que tem que ser excelente, assim, sabe? Eu não gosto de escrever coisa meio mais ou menos. Até pode parecer, sei lá, meio tô metendo mala falando isso, mas eu gosto de perder tempo de escrever a melhor letra. E se não for para ser a melhor letra, dificilmente eu vou deixar gravar. Mas eu gravo de vez em quando umas meio ruins. Tá, Street Bulldogs foi talvez a banda mais importante da minha vida, até mais do que o Reitinho. Porque o Street Bulldogs, eles me receberam, porque eu não era da formação original. Então eu fui convidado a entrar numa banda que eu era fã. Então era muito louco, porque eu ia no show dos caras, adorava, mas nunca tinha imaginado que eu ia tocar com os caras. E aí no disco Question Your Truth, eles me chamaram para gravar uma música junto com eles no vocal, que é Red Rose Bouquet. E eu lembro que sempre que tinha show deles, eu aparecia para cantar, ou tava no show e eles, Koala, sobe aí pra cantar. Só que eu sempre tava muito louco, bêbado, e desligava os pedais da guitarra, empurrava o Léo. Tipo, os caras começaram a querer barrar a minha participação. Isso eu fiquei sabendo depois, que eles me contaram, quando eu entrei na banda. Então, tipo assim, chegava no show, os caras falavam, pô, o Koala tá aí, mas não chama ele não, que, meu, você já sabe, ele sobe bêbado, ele vai quebrar o negócio. E aí os caras começaram a não me chamar, mas eu subia mesmo assim. E aí eles tiveram uma briga com o Sonrisal lá, o Sonrisal saiu da banda, e me ligaram um dia. Do nada assim, pô, Koala, você tá afim de tocar com a gente? Eu falei, eu tô, né, meu, vamos aí. Aí, puta, eu te juro que eu não consigo lembrar o ano que foi isso. Mas acho que foi 2000? Talvez. 99, 2000. Tô chutando. E a gente fez 2 discos. Eu fiz 2 discos com eles. Fiz o Unlucky Days. Compus algumas músicas junto com eles. Algumas eles já tinham. E depois a gente fez o Tornado Reaction junto. E, pô, pra mim, modéstia à parte, são os 2 discos que eu adoro deles, assim. Junto com o Question Your Truth, assim, pra mim, os 3 discos que eu mais gosto do Street Bulldogs. Mas a banda foi sofrendo um desgaste durante o tempo, não digo dos integrantes, porque a gente sempre se deu muito bem, era muita risada, embora muita roubada também, a gente não vai ganhar porra nenhuma com banda. Mas aí com essa onda do emo, e depois do colorido e etc., e começou a pintar uma galera na cena que estava mais preocupada em ter o cabelo alisado do que fazer música, etc. Eu acho, não tanto a gente, eu, assim, pra mim, queria mais que se fudesse e tal. Mas eu acho que o Léo, o vocalista, ficou meio desiludido com o lance de ter banda, sabe? Que ele começou a ver assim, umas bandas mó bosta, tá tendo mó destaque, a gente tá ralando mó tempo e não tá conseguindo nada, sabe? É sempre só se ferrando. E como ele é um cara que não dependia também exclusivamente de banda, ele também começou a gostar de outro estilo de música, tipo country, começou a pensar em ter um projeto country, e ele é tatuador e dá professor de jiu-jitsu. E ele saiu do Brasil, ele foi para Nova York. Então acho que foi meio que o momento certo para ele falar assim, eu cansei da banda. Ele ainda voltou, a gente fez um DVD de despedida no hangar, fizemos um show com Face to Face,
abrindo o show do Face to Face. E realmente depois o Street Bulldogs acabou. E pô, até hoje todo mundo tá falando, volta Street Bulldogs, isso aqui e tal, mas é muito difícil, assim, dependeria de praticamente do Léo voltar a morar no Brasil e querer tocar. E duas coisas que eu não acredito que vão acontecer. Que hoje ele tá morando na Irlanda do Norte, tá super bem lá. Não acho que ele vai voltar tão cedo, se voltar. E acho que se voltar também ele não gostaria de tocar. Se fosse tocar, talvez uma outra banda, não sei. Ele sempre me falou que ele não é afim de tocar mais. Então, a gente respeita. Troca, a gente é amigo, a gente tem um grupo do Street Bulldogs no WhatsApp. A gente fica mandando, tipo, piadinha. Até piadinhas do Street Bulldogs que o pessoal fala, né? Outro dia recebi uma que eram uns velhinhos, assim, tipo, estamos esperando o show do Street Bulldogs, eles vão voltar. Tipo, e é meio que isso, assim, que tem uma galera que tá esperando mesmo. Que me cobra toda vez que me vê, o Street Bulldogs. Cara, é muito mais difícil do que voltar, sabe? Tipo, são pessoas que estão longe, que não querem mais tocar. Tipo, a gente fez uma história legal pra caralho, acho que a gente se pega nisso. Como no final do DVD o Léo falou um bagulho muito real, assim. Quem viu, viu, quem não viu, vai pra puta que pariu. Não, acho que não precisa ir pra puta que pariu, mas é meio isso mesmo, assim. Quem viveu aquela época sabe que aquilo não dá pra ser reproduzido agora. Passou o tempo, sabe? Talvez hoje um show de reunião seria muito legal. Eu toparia, eu seria o primeiro a topar. Eu já propus inúmeras vezes. É que sempre tem algum problema e não dá certo. Mas eu tenho fé que uma hora vai rolar e você que nunca foi nesse show do Street Bulldogs vai poder ir. E eu vou ficar feliz pra caralho. Cara, a cena atualmente no Brasil... É difícil falar de cena, cara. Eu não vejo uma cena. Eu vejo várias bandas que estão tentando se unir para retomar uma cena que já está meio que acabando, assim, sabe? As pessoas têm tentado fazer coisas para trazer essa cena de volta. A imagem que eu tenho de cena me remete a uma cena fortíssima dos anos 98, 99, 2000 ali, que realmente o negócio, até 2005, era um negócio bem forte. Chegar naquele nível é muito difícil, por quê? O que alimentava aquela cena era a molecada de 14, 15, 16 anos que ia em show, comprava merchandising, comprava o CD. E hoje a molecada tá curtindo funk, tá curtindo outras músicas, sei lá, e tem Netflix também, pro cara ficar em casa. Tipo, é difícil, pra tirar o cara de casa pra ir num show de rock hoje, você tem que ganhar de 35 séries da Netflix, ganhar do Spotify, ganhar é difícil, cara. É uma coisa... Naquela época a gente não tinha muito o que fazer, a não ser ficar no chat da internet ou ir num show e falar com as pessoas pessoalmente. Pô, e todo mundo ia pro show, encontrava as pessoas com quem elas falavam durante a semana na internet. Bebiam, viam um show de rock e muita coisa aconteceu assim. Eu casei com uma pessoa que eu conheci na internet nessa época, que gostava de rock. E a gente se encontrava em show. E a gente começou a sair junto. E eu casei com ela. A gente tem um filho, uma família. E muitos dos meus amigos é a mesma coisa. Agora, acho que hoje é difícil. Acho que a galera tá meio saudosista desse lance de vamos retomar a cena. Eu acho que está nascendo uma nova cena, com novas bandas, uma nova proposta. Mas vai ser diferente, claro, nunca vai ser igual. Tentar comparar aquelas cenas que já existiram e tentar trazer de volta tudo isso, eu acho que é meio que falar demais e tentar trazer à vida uma coisa que não existe mais, que não vai existir mais daquele jeito, vai ser sempre diferente. Cara, eu vou falar 5 bandas que muita gente já deve ter falado, mas eu vou falar, talvez sejam as mesmas. Pra mim, o Nirvana é uma banda que me influenciou demais, sei lá, o som de guitarra, o jeito de compor, tudo. Assim, o Nirvana é os Beatles da minha geração, dos anos 90. É o que fez a molecada falar, cara, que puta som de bateria, de guitarra. Tipo, dá pra fazer
um som pesado e tocar na rádio. Cara, nada tocava na rádio antes do Nirvana. Nada. Você que é moleque novo aí, as rádios eram muito chatas. Depois o Nirvana melhorou muito. Então acho que o Nirvana, eles são responsáveis por muita coisa do rock mundial boa. Gosto muito de uma banda um pouco mais nova, agora eu vou falar um pouco mais nova, que chama Violent Sorro, que é uma banda lá da Austrália. Muito boa essa banda. É uma mistura de Blink com Nirvana, por isso que eu gosto. Eu gosto muito deles. Gosto muito do Garage Fuzz, que é uma banda brasileira, que tem uma qualidade sonora impecável. O trabalho do baterista, do baixista, guitarrista, são todos amigos meus, é difícil de falar, mas eu gosto de assisti-los porque eu acho que eles tocam tão bem juntos, assim, dá um prazer tão grande de ver bons músicos tocando, e eu fico feliz. Uma outra banda que me influenciou muito, eu não posso deixar de citar, é o CPM 22, de quem eu sou muito amigo até hoje, e gosto muito das músicas deles. Eles me ajudaram muito na minha carreira, eu também ajudei muito na carreira deles. Eu me sinto irmão deles, né? Ligados de alguma maneira para sempre aí, por tudo que a gente já viveu juntos. E aí ficou faltando uma última banda, né, cara? Aí deve estar todo mundo falando, por que vai falar? Cara, eu vou falar o Sunny Day Real Estate, que pra mim, o Jeremy Inick, que é o vocalista, é uma das vozes mais bonitas, na minha opinião, um letrista incrível, que faz melodias maravilhosas, tristes, bonitas, fortes, pesadas. E eu vou citar o Sunny Day Real Estate. Falei as 5? Então, foram essas 5. Eu queria falar mais. Tem muito mais. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Eu queria só falar uma última coisa, que muita gente, durante quase minha carreira inteira, me perguntou e pergunta até hoje: como faz para fazer sucesso? E eu vou falar, eu não tenho sucesso, e se tive por um momento rápido na minha vida, eu posso te garantir, todo sucesso vem de você estar fazendo uma coisa que você mais gosta na sua vida com os seus amigos. Então, se você tiver uma banda e estiver tocando, pode ser o buraco pior do mundo, eu tô falando isso, é muito sério, e todo mundo que toca e tem banda vai falar isso, a mesma coisa. E você estiver feliz, você já vai estar tendo sucesso. Se você conseguir fazer isso durante 10 anos, você vai ter muito sucesso. Se você conseguir fazer isso durante 20 anos, você é uma banda de muitíssimo sucesso, extremo sucesso. Acima disso, você é um herói no Brasil, tá? Então eu bato palma para, todas as bandas conterrâneas da minha época e as de antes ainda. Ratos de Porão, Garage Fuzz, Dead Fish. Cara, parabéns para todos vocês. Foi muito, está sendo muito difícil chegar até aqui, mas também está sendo muito divertido. Porque, eu tenho certeza que todos vocês estão se divertindo tanto quanto eu. Senão a gente já tinha parado de fazer essa porra. E você que está em casa aí, tem uma banda e não sabe o que fazer, faça isso. Vai pra rua, toque e se divirta. Esse é o sucesso. E a gente se vê logo mais, aqui ou em um show.